Que as bênçãos do nosso Mestre amado Jesus nos preencha de amor o coração e que Ele possa também iluminar o nosso cérebro para que, através desse sentimento e desta luz, possamos trilhar nas ações do bem com as mãos em benefício do nosso próximo. Nós iniciamos as atividades com essa frase de Chico Xavier que nos diz: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Então, com essa frase do nosso amigo Chico Xavier, que nós iniciamos as atividades e trazemos para a reflexão aqui do grupo espírita Chico Xavier, que está em transição para a sua sede nova, e hoje nós viemos falar de um tema que nós vamos ter como base também o livro Socorro e Solução de José Carlos de Luca, que ele traz neste livro o tema suor ou lágrima. E é importante que a gente possa perceber que numa visão espiritualista da vida que nos apresenta a felicidade, ela está diretamente ligada ao adiantamento moral e intelectual do espírito. Então, para que a gente possa fazer essa caminhada em termos da nossa felicidade, da conquista dessa felicidade, essa felicidade que move o nosso dia a dia, que são as razões de nós enfrentarmos todos os obstáculos, de superarmos todas as dificuldades, ela vem nos mostrar que ela está exatamente inserida na questão do nosso grau evolutivo, tanto na nossa área espiritual, quanto na nossa área de moralidade e espiritualidade. Então, estando ligado a esse processo todo no nosso adiantamento em nossas vidas, é preciso fazer que aprendamos a trabalhar em nós para superar tudo aquilo que nós temos e encontramos muitas vezes aquelas aflições, aquelas angústias, aquelas lutas que aparentemente parece que nós não temos força para vencer. Mas é importante que o que nos revela a vida são oportunidades para o nosso trabalho, para a nossa conquista, para o nosso bem. E Emmanuel vai nos afirmar que a felicidade é devolução, ou seja, o retorno das opções felizes que cada um foi capaz de realizar. Então vejamos o que Emmanuel está nos dizendo, que a felicidade é a devolução das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que nós construímos, da maneira que nós vamos construindo, e assim nós vamos alcançando a paz interior ou vamos criando os conflitos para as nossas vidas. Então, os problemas de hoje são os resultados das escolhas que nós fizemos ontem. Então, nós precisamos observar esse detalhe. Como estão as nossas escolhas e por que nós fizemos tal escolha? E sem pensarmos exatamente quais são as consequências, muitas vezes, que teremos que enfrentar. Mas no Livro dos Espíritos nos auxilia nessa questão da liberdade de fazer as escolhas, aonde que Kardec pergunta na questão 843, pergunta Kardec: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos?
E os espíritos vão responder a Allan Kardec. É importante porque quando Emmanuel nos fala em relação que a felicidade está exatamente naquilo que nós construímos, que ela é o efeito das nossas ações, então nós temos o livre-arbítrio em relação aos nossos atos. E os espíritos vão responder a Allan Kardec nessa questão o seguinte: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, a resposta dos espíritos na questão 843 nos revela exatamente essa liberdade que temos. Mas essa mesma liberdade, ela também nos traz, associada a essa liberdade de escolha, exatamente o nosso grau evolutivo de espiritualidade e também de moralidade, além da responsabilidade das nossas ações. Mas na continuidade desse tema que nós precisamos conversarmos em relação do suor ou de lágrimas, e da conquista da felicidade e da superação de nós mesmos, Kardec vai perguntar aos espíritos na questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos, então, na sua bondade, sempre atento a tudo aquilo que era necessário para o conhecimento e esclarecer o homem para a sua caminhada evolutiva, nos diz: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta a necessidade e os gozos. Ou seja, quanto mais nós criamos necessidade, mais nós temos que trabalhar. Mas é uma necessidade para a nossa evolução, por isso há uma lei de progresso. E essa lei de progresso nos traz como necessidade para que ela seja atingida é o trabalho. Então não se pode evoluir, não se pode crescer, não se pode avançar em nada se não houver o trabalho. Então é uma necessidade da lei natural. Ou seja, se é da lei natural, é a obra divina, que ela tem que ser construída. E por isso que Deus, criando a lei do progresso, ele nos induz à necessidade de trabalhar para o crescimento. Precisamos trabalhar para crescermos profissionalmente, precisamos trabalhar e desenvolver a nossa tecnologia, precisamos trabalhar para que a ciência avance. É preciso que o homem trabalhe para que ele possa construir um mundo novo, um mundo melhor, uma capacidade melhor de felicidade que ele possa construir através das ações em todos os sentidos. Então, quando os espíritos nos respondem que o trabalho é a lei da natureza, e por isso é uma necessidade que temos, e não há como ser diferente. E essa razão é que Jesus vai dizer: cada um segundo as suas obras. Então Jesus já nos recomendava e já nos esclarecia a necessidade do trabalho. Porque cada um é responsável e vai usufruir das suas obras, ele precisa de alguma forma estar atuante em todos os sentidos. E quando nós percebemos as nossas potencialidades, quando Jesus nos fala do sentimento, quando ele nos diz que veio ao mundo para construir aqui, ou seja, para fundar no coração dos homens o reino de Deus, esse reino de Deus é o amor que nós precisamos trabalhar e desenvolver em nós. Então, cada um segundo as suas obras, ou seja, cada um de acordo com o que ele trabalhou na sua reestruturação espiritual, moral e o seu sentimento, ou estruturar o nosso coração com sentimentos nobres, conforme Jesus nos orientou. Mas no livro Céu e Inferno, na questão, na
no capítulo 7, que fala do Código Penal da Vida Futura, lá no item 6, ele vai falar sobre o bem e o mal. E nos diz assim: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Ou seja, quando nós deixarmos de fazer o bem e essa ação que nós deveríamos fazer resultou no mal para alguém, nós somos corresponsável pelo sofrimento daquele ao qual nós deixamos de fazer o bem. Então Jesus exatamente nos falando da necessidade de que temos de construirmos através das nossas mãos. Então, inicialmente, quando nós falamos pedindo a Jesus que nos dê as condições de pôr o amor no coração e uma luz no cérebro, na nossa inteligência, para que as nossas mãos hajam na caridade. E assim, quando ele nos fala sobre a necessidade das aflições que acontecem no mundo, que todos nós passamos por certas aflições, e além disso, ele nos dizendo que cada um vai construir aquilo que deseja e que nós podemos fazer o melhor, ou seja, se seguir o seu caminho, se cumprirmos com as nossas obrigações diante de Deus. Mas o sofrimento nos bate porque nós negligenciamos e muitas vezes nós nem percebemos realmente aquele mal que estamos fazendo. Então é preciso que nós construímos melhor a nossa paz, a nossa serenidade. O livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, do Leon Denis, ele traz um capítulo que é muito interessante, que é a respeito da dor. Porque nós, nesse mundo, ninguém quer passar pela dor. Ninguém quer passar por sofrimento. Mas diante do nosso grau que se encontramos evolutivamente, nós temos as consequências das ações anteriores. E isso nos causa dor. Mas é preciso entender a razão por que existe a dor. E Leon Denis vai nos dizer nessa obra que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, como nós estamos caminhando num processo de aperfeiçoamento, de transformação, que nós precisamos nos conhecer para realizar essa transformação, para nos reeducarmos, é preciso também entender que a lei é o que vai, a lei da dor que vai fazer nós equilibrar a nossa capacidade de raciocínio e buscar o melhor através das mudanças, através de uma reeducação. Então, quando ele nos diz assim, a dor é uma lei de equilíbrio e educação, sem dúvida as falhas do passado recaem sobre nós com todos os pesos e determinam as condições do nosso destino. Então, nós podemos mudar o nosso destino. Nós podemos fazer melhor. Nós podemos mudar a nossa maneira de agirmos, a nossa maneira de pensar e, especialmente, essa mudança de pensamento está no sentimento que nós vamos construindo. Então, é preciso que a gente busque essa condição. E Leon Denis vai continuar dizendo lá na página 384 do seu livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, o seguinte: a dor será necessária enquanto o homem não estiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. Deixará de se fazer sentir logo que fizer a harmonia. Ou seja,
Enquanto nós não estivermos em harmonia, enquanto nossos atos não estiverem em harmonia com a lei divina, com as leis que o Cristo nos ensinou, com o amor que Ele nos recomendou, com o perdão que nós devemos aprender a praticar, enquanto nós não fazermos todo esse processo de harmonização de pensamentos, sentimentos e atos com as leis divinas, nós vamos passar por dores, nós vamos enfrentar dores, porque é consequência do bem que nós deixamos de fazer. Então é preciso que nós observamos esse detalhe. E há um ponto bem interessante que a gente pode aqui refletirmos, que ele traz, o Leon Denis, na página 343, que ele nos diz assim, ó, libertação física pela limitação dos apetites. Ou seja, quantos males nós criamos pela liberdade que nós temos de agirmos através dos nossos excessos. Nos excessos alimentares, nos excessos dos desejos, nas vontades descontroladas e em desequilíbrio com a lei divina. Mas ele também nos diz que a libertação intelectual pela conquista da verdade. E o Mestre Jesus já recomendava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é preciso que nós buscamos a verdade divina, encontrar o equilíbrio das leis divinas. E ainda mais quando ele fala na libertação moral pela procura da virtude. Ou seja, 3 pontos fundamentais para a nossa caminhada, para que aprendamos a enfrentar e a laborar com Deus nas ações de reconstruirmos a nossa felicidade através de atitudes, de ações e também de sentimentos. Então essas 3, libertação física pela limitação dos apetites, e também em todas as áreas desse apetite, na libertação intelectual pela conquista da verdade, ao qual muitas vezes a gente tudo aceita sem usar o crivo da razão, ou pelo menos um raciocínio lógico e usar o bom senso, e também no campo da moral, ou seja, das virtudes que nós necessitamos. Então, quando nós lemos inicialmente a frase do Chico Xavier sobre a paciência, é uma das virtudes que nós precisamos construirmos em nós, conquistarmos. Outra é o perdão que Jesus se referencia sempre e que responde ao apóstolo Pedro quando ele pergunta quantas vezes devo perdoar. E a libertação essa, que é através da moral, é desenvolver o amor, nos aperfeiçoar moralmente, construindo um campo de honestidade, um campo de virtudes com a paciência, uma virtude que ela nos dê as condições de encorajamento, de enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas limitações, porque o importante nesse ponto é nós buscarmos vencer as nossas imperfeições e traduzir ela através do aprimoramento, do aprendizado, da reeducação. Então essas 3 condições de liberdade dependem da nossa conquista que realizamos nessas áreas. E no livro Socorro e Solução, de José Carlos de Luca, na página 106, que é a base aonde que nós buscamos o tema suor ou lágrima, ele vai nos dizer o seguinte: quem pensa em solucionar seus problemas sem fazer escolhas diferentes do que tem feito, toda solução sempre exigirá um determinado grau de transformação positiva da nossa parte.
É preciso que haja essa diferença, ou seja, buscarmos realizar coisas diferentes do que nós estamos construindo, daquilo que nós costumamos fazer. Mudança de hábito. Verificar quais são os nossos hábitos, aquilo que nós estamos costumeiramente a realizar e modificar. Porque se está trazendo dores, se nós estamos sofrendo por ansiedade, se nós estamos sem paciência, se somos ainda intolerantes, é preciso que nós mudamos esse sentimento para exatamente solucionar os nossos problemas, já que eles são as consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes. E ainda vai nos dizer José Carlos de Lucas, Deus está nos clamando, ou seja, Deus, através do enfrentamento positivo das provas e sofrimento, nos força a largar a dor pelo trabalho de renovação interior. Então Deus nos chama a um enfrentamento diferente. E Ele nos coloca as provas de sofrimento exatamente para que nós tomamos atitudes, para que nós trabalhamos pela nossa própria renovação. Já que nós somos livres, mas responsáveis pelas nossas atitudes, então as dores de hoje, o sofrimento de hoje, as provas de hoje são consequência das nossas ações. Então a forma de evoluir é que diverge. E como diverge? Porque cada um está num grau evolutivo. Cada um está dentro daquilo que tem o entendimento, de como ele se esclarece diante dos ensinamentos que a moral do Cristo nos traz. Então é preciso que nós entendamos que Deus é de amor e de bondade. Então, se há uma dor e há um sofrimento, há uma justificativa e há um propósito. E nós temos que entender que o propósito de Deus é a nossa felicidade. E a nossa felicidade deve ser construída pelas nossas ações. Então nós temos a escolha. Ou nós suamos e trabalhamos no nosso progresso, na nossa transformação, na nossa renovação, ou nós vamos às lágrimas, porque nós não traduzimos isso em ações, em atitude e encorajamento. Então depende exatamente de nós fazer a escolha. O que eu quero? Suor, e eu vou ter lá na frente a compensação do bem que eu realizei, do esforço que eu fiz, das conquistas que eu construí através do trabalho, ou eu vou às lágrimas, chorando as minhas dores e sem poder sequer fazer com que elas sejam justificadas encontrando culpados, senão a nós mesmos. Então depende daquilo que nós queremos. Ou nós queremos suor através do labor, construindo em nós as mudanças necessárias para atingirmos a paz e a harmonia, ou nós nos mantemos preguiçosos e não queremos nos aprimorar moralmente e espiritualmente. Então depende exatamente de cada um. Então quando Jesus nos diz, sede perfeito como o vosso Pai, ele está nos dizendo que ainda nesse processo de inferioridade espiritual que estamos, precisamos mudar esse quadro para chegarmos a uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é somente Deus. E Deus é amor. E nós devemos construir esse amor em cada um de nós, porque nós somos a semelhança de Deus. Então Jesus, na sua busca, quando aqui veio para construir ou para fundar o reino de Deus no coração dos homens, é fazer com que nós retornamos pelo trabalho a nossa condição de felicidade através do labor, nas ações do bem, do amor, da caridade, da fraternidade e da união.
Enquanto isso não acontecer, nós podemos exatamente permanecer em lágrimas com as dores que nós mesmos criamos e não podemos sequer acusar outro porque está sobre a nossa responsabilidade a conquista da nossa própria paz e da nossa felicidade. Então, com essa mensagem que nós agradecemos a sua atenção e desejamos paz, luz, amor, fraternidade, saúde, equilíbrio e alegria.